Voltamos aqui na TV e vamos em frente falar sobre o Botafogo, né? Botafogo com a mão na taça. Vamos ver os resultados de ontem do Campeonato Brasileiro. Olho na tela aí, ó. Cadê os resultados? Vão aparecer aí. Tivemos Botafogo 3, Vasco 0. Tivemos Bahia 0, São Paulo 3. E tivemos Internacional 2, Criciúma 0. O São Paulino queria que fosse como está na tela, 0-2 para o Criciúma, mas foi o contrário. O Internacional venceu o Criciúma por 2-0 e segue na frente do São Paulo. Tá todo mundo ali empatadinho, coladinho líder do retorno, no outro. Né? Líder do retorno, o Internacional. Então esse resultado que vocês estão vendo aí na tela está errado. É o contrário, é Criciúma Internacional 2, Criciúma 0. Agora sim, aí sim. Agora sim, Internacional 2, Criciúma 0. Esse é o resultado. Muito bem, o Botafogo atropelou o Vasco, hein? Praticamente resolveu o jogo com 12 minutos. Não parecia nem um clássico no Nilton Santos. Primeiro o Savarino fez um golaço, né? Tem os gols aí para você ver. Bateu de primeira, depois um cruzamento ao Alex Telles, aos 9. Em seguida, contra-ataque alvinegro, Luiz Henrique faz o segundo. E no segundo tempo ainda teve o Júnior Santos definindo a vitória por 3-0. Como eu falei, a diferença agora para o Palmeiras ficou de 6 pontos. Faltando 6 rodadas, 1 ponto por rodada. E na história dos pontos corridos, nunca alguém perdeu o título tendo essa vantagem. Eu sei que a galera vai lembrar do ano passado e tal, mas agora tem menos tempo, né? Para você diminuir a vantagem. Vamos colocar na tela aí, eu passo a bola para vocês, a classificação do campeonato como está nesse momento. Olha que golaço, hein? Belo gol. Classificação a gente vai colocar daqui a pouco, então eu passo a bola para lá. Tá aí a classificação. Botafogo agora com... Primeiro vamos olhar a parte de cima ali, ó. Botafogo com 67, Palmeiras com 61, são 6 pontos de vantagem. Fortaleza é o terceiro com 60. E aí os três que estão coladinhos, né? Internacional com 56, Flamengo com 55, mas ainda joga hoje contra o Cruzeiro no Mineirão. E o São Paulo com 54. Aí o Bahia, que é o sétimo nesse momento, ele já está bem longe, né? Já está uma distância bem grande. Parece encaminhada aí essas vagas da Libertadores. Resta saber se é pré-Libertadores, Libertadores, se é G6, tem o se é G7, G9, G7, G9. Até o Corinthians está sonhando, Danilo. Falou ontem que agora é rumo ao G9. Mas vou começar com você, Danilo. Essa vantagem, como a gente falou aqui, nunca na história dos pontos corridos alguém perdeu um título dessa forma. Tá mais enroscado para o Palmeiras colar. E o Botafogo jogando fino, hein? Fala aí. Pois é, bom dia Arnaldo e bom dia Tirone, a dupla mais famosa do jornalismo esportivo brasileiro. Bom dia a todo mundo que está conosco aqui, dedo no like. Primeiro, um abraço para o nosso amigo que acha que os São Paulinos estão torcendo contra o Botafogo e a favor do Palmeiras. Essa é uma loucura que eu ainda não consigo entender. Os amigos que mandam as mensagens aqui. O São Paulo, a mídia paulista, os São Paulinos estão secando o Botafogo. Você não vê vocês não vê o pessoal na rua com milho, viva o estado de São Paulo, viva o futebol paulista. Toda hora eu vejo gente na rua assim. Eles querem ter uma certeza, eu conheço todos os São Paulinos e corintianos que eu conheço, todos estão muito felizes com o Botafogo, quase comprando a camisa do Botafogo por impedir o tricampeonato brasileiro do Palmeiras, tá? Antes de mais nada. Aliás, até o Renato Maurício Prado, que é flamenguista, declarou torcida para o Botafogo contra o Palmeiras. Então vocês imaginam. Tá vendo? É isso aí. É carioca, tá torcendo pro além das fronteiras. Mas enfim, o Botafogo realmente impôs um ritmo forte no começo do jogo e fez tudo o que o Palmeiras não fez contra o Corinthians, para comparar os dois da raia de cima. Foi eficiente. Criou 2 chances, 2 gols. Aí na terceira chance o Léo Jardim pegou uma bola, 3 chances, era 2-0 para o Botafogo já. E aí depois dali para frente o Botafogo continuou administrando a partida. O Vasco ainda teve um jogador expulso e ficou ainda mais tranquilo para o Botafogo administrar essa vantagem. Foi acelerar de novo o ritmo quando o Arthur Jorge fez trocas. Aí entrou Júnior Santos, entrou Tiquinho Soares, entrou os jogadores que queriam, né, de novo, mostrar um pouco mais de serviço, mas foi realmente um jogo em que o Botafogo mostrou por 20 minutos como é superior ao Vasco e controlou, foi totalmente eficiente. A rodada de segunda e de terça
ela foi muito na base dessa eficiência, né? Depois a gente vai falar do São Paulo e do Bahia, mas a mesma coisa, o Bahia começou amassando o São Paulo, não foi eficiente e tomou 3-0. O Palmeiras começou amassando o Corinthians, não foi eficiente e perdeu de 2-0. O Botafogo mostrou porque é líder e o principal candidato. Amassou o Vasco e foi eficiente, 2-0, controlou e conseguiu ainda se poupar para o resto do campeonato. Botafogo cada vez mais próximo do título. Realmente, como eu disse, depois da derrota do Palmeiras para o Corinthians, parece um pequeno milagre de novo se o Palmeiras conseguisse ser campeão, mesmo com o confronto direto. Até porque agora até o saldo de gols começa a não ser mais a favor do Palmeiras nas próximas rodadas aí. Então, para mim, Botafogo com uma mão e meia na taça, Tirone. Arnaldo, enquanto você que é o maior especialista em tabelas do Brasil, a gente sabe bem, então enquanto você fala, a gente coloca aí os próximos jogos do Botafogo, para ver se a tarefa dele está realmente mole daqui até o fim do campeonato. Terá o Cuiabá em casa na 33ª rodada, Galo fora, mas o Galo aí, que é o finalista da Copa do Brasil, os dois times pensando no finalista da Libertadores, pensando na Libertadores. Depois tem o Vitória em casa, que está lutando para não cair. Aí tem o jogo contra o Palmeiras, 36ª rodada fora. Aí tem a final da Libertadores, o jogo contra o Palmeiras então vai ser antes da final. Aí na 37ª rodada tem o Inter fora, difícil. E na 38ª rodada fecha contra o São Paulo em casa. E aí, tá mole? Como diria o Luxemburgo, tá pra nós? Tá pra nós, fala Tirone, fala Danilo, fala galera. Vamos lá, até o confronto direto, né? As próximas 3 partidas. Fazendo uma campanha normal, ou seja, vencendo os 2 jogos em casa, empatando com o Galo fora, sabe-se lá qual o Galo será? 7 pontos. O Botafogo chega para a partida contra o Palmeiras podendo perder, né? E acho que era essa a missão do Botafogo no clássico de ontem, abrir uma vantagem que permitisse que o confronto direto fosse descartável, né? E isso deve acontecer, se nada anormal ocorrer com o Botafogo. Aí eu vejo, se a gente tentar traçar um paralelo com o ano passado, diferenças grandes. A primeira, envolvendo o Botafogo. O time do Botafogo desse ano é muito melhor do que o do ano passado, mas é muito melhor que o do ano passado, né? Não tem comparação, é o melhor time do Brasil. E aí, né, Tirone, eu acho que quando o Júnior Santos faz o gol, ele reabilitado de lesão, o terceiro, ele era um dos principais jogadores do ano passado, o Tiquinho que entrou também, e hoje eles são reservas de luxo desse time que se transformou numa potência, né? E que não dá nenhuma pinta de esfarelamento, como ocorreu na temporada passada. E aí a gente vai para o outro lado, o Palmeiras. O Palmeiras piorou em relação ao ano passado? Não exatamente. Ele continua mais ou menos com aquela característica, que é um time que tem dificuldade para ganhar pontos entre os melhores da classificação, G6, e faz um campeonato regular, assim, de conseguir vencer os mais fracos, às vezes fazer os 6 pontos contra os mais fracos no primeiro turno e no segundo turno. Mostra que o ano passado teve a consistência do Palmeiras, a regularidade, mas fundamentalmente um líder que despencou vertiginosamente. Não tem esse cenário para esse ano, né? E se a gente fizer o recorte atual, talvez a comparação entre os dois times, o Botafogo é melhor que o Palmeiras hoje. O Botafogo joga melhor que o Palmeiras hoje. O Botafogo tem jogadores mais decisivos do que o Palmeiras hoje. O trabalho do técnico Botafogo, um português, é melhor do que o do Palmeiras em 2024. Então tá para nós, como você disse. É claro que, além desse ineditismo, digamos assim, nos pontos corridos e na Libertadores, tem uma pressão para ganhar um título e tirar essa zica, essa fama. O Botafogo não pode mais também se dar ao luxo de jogos como aquele contra o Criciúma, né? Maracanã lotado, tal, e toma aquele gol no final e perde 2 pontos. Mas a reação do time àquele jogo me impressionou bastante, né? Então o Botafogo já reagiu àquele jogo e ontem fez um jogo de campeão,
né? Fez um jogo de campeão, um clássico, e parecia um jogo qualquer. Contra o Vasco não vinha mal, vinha sonhando, e foi esmigalhado, né? Sem nenhuma piedade. E quando você falou no início que o Textor roubou a cena ontem, né? Engraxou a chuteira do Júnior Santos, deu entrevista, dançou, TikTok. Dançou, fez tudo. Falou que a tendência é o time ser melhor a cada ano. É uma ameaça praticamente aos outros, mas vamos aguardar, né? Não é também uma coisa taxativa, assim, vamos aguardar. O que importa para o torcedor do Botafogo é tentar viver o momento mágico de poder, quem sabe, ganhar numa mesma temporada o Brasileirão de pontos corridos e a Libertadores, coisa que só o Flamengo do Jorge Jesus fez, é sempre bom lembrar.